Você conhece as partes de uma planta? Elas têm folhas, caules e raízes. Algumas têm flores e também frutos. Vamos conhecer tudo sobre as plantas hoje. Vem comigo. Alimentação saudável. Ciências do 5º ano com o professor Ronieri Cabral, mais conhecido como Tio Rony. E lá embaixo nós já estamos carregando nossas baterias. A gente vai se alimentando, ganhando energia para começar a nossa aula. Então vamos lá. E o que nós vamos aprender nessa super aula de hoje? Nós vamos aprender o termo nutrientes e calorias. Vamos falar um pouco sobre as funções dos nutrientes, como os alimentos são classificados, qual a composição dos alimentos, do que é que os alimentos são feitos, a alimentação de acordo com a idade e algo super em moda, a pirâmide alimentar. Todos prontos? Então vamos começar. Surgiu aí alguns alimentos: o coco, banana, laranja, torrada, ovos, carnes, vegetais. Os nutrientes são as substâncias, são as coisas que estão dentro da comida, dentro dos alimentos e servem para deixar nosso corpo mais forte. Então vamos começar. O que é que significa esse termo nutrientes? Nutrientes é do que as coisas são feitas, o que é que tem dentro daquela comida, dentro daquele alimento que vai servir para mim. Os nutrientes nos dizem respeito do que é que as coisas são feitas. E os nutrientes vão servir para o meu corpo crescer e se desenvolver melhor. Uma alimentação saudável, bem colorida como esta, ou esta, vai garantir, junto com as atividades físicas, um desenvolvimento saudável do meu corpo, do nosso corpo. Resumindo, quanto mais colorida for sua alimentação, essa alimentação sendo saudável, juntamente com as atividades físicas, mais forte seu corpo será. Vamos dar continuidade e classificar os nutrientes, isso mesmo. Os alimentos são tão importantes que a gente até consegue classificá-los. Vamos conhecer qual é essa classificação? Os alimentos estão classificados em carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais. Eu sei que apareceram nomes estranhos, mas tenha calma que a gente vai aprender de um por um devagarzinho. Vamos começar pelos carboidratos. As crianças amam, são os açúcares, os doces. Tudo que for doce é carboidrato. Aqui nós temos açúcar branco e açúcar mais escurinho. Na sua opinião, qual é o mais saudável? Se você pensou que era o açúcar branco, errou. O açúcar mais saudável é o açúcar mais escuro, que se parece com rapadura. Mas por que, tio Rony? Para ele ficar branquinho, eu tenho que botar um monte de produto químico para tirar a cor e deixar o açúcar branco. Quer comer um açúcar saudável? Use o açúcar mais escurinho. Alguns países não usam o açúcar em pó como a gente, eles gostam de açúcar em blocos, ó. Vai variar de gosto para gosto. Mas lembrando, o açúcar quanto mais escurinho, mais saudável, porque tem menos produtos químicos. Então grava aí. Carboidrato são os açúcares. Açúcar. Vamos agora falar um pouquinho sobre os lipídios. Esse nome novo, lipídios, diz respeito a quem? Aos óleos. Óleo de cozinha. Se você é fofinho, tem uma gordurinha, né? Um excesso de gordura, um excesso de fofura. Aqui também tem gordura. E além disso, nós temos as ceras. A cera da carnaúba, por exemplo, a cera do seu ouvido. Resumindo, o que são lipídios? São óleos, gorduras e as ceras. Gravou? Então vamos revisar. Carboidrato, tudo que for doce. Exemplo, açúcares, açúcar. Lipídio são óleos, gorduras e ceras. Até aí, tudo bem? Então vamos para as proteínas. E como exemplo nós temos as carnes, seja a carne branca, seja a carne vermelha. A carne vermelha nós temos, por exemplo, a carne do boi. Por que eu falei carne vermelha? Por exemplo, a carne do boi, a gente chama o apelido dela de carne vermelha. A carne do peixe que apareceu agora, carne branca. Assim como outras mais. Apareceu também a carne do frango, o ovo. O ovo tem muita proteína. Do leite eu faço queijo. O queijo também tem proteínas. O camarão, a lagosta, o caranguejo também são fontes de proteína. Tudo isso que vocês estão vendo são fontes de proteínas. Revisando mais uma vez: carboidratos, açúcar, lipídios, óleo, gordura, cera, proteínas, carnes. Até aí, tudo bem?
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas. Isso mesmo, temos vários tipos de vitaminas. Aqui, por exemplo, nós temos a vitamina A. Já ouviu falar nela? Ela está presente na laranja, no limão, na acerola. Ela faz muito bem para a vista, por exemplo. Já a vitamina B, nós temos a B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12. A vitamina B, ela faz bem para o cérebro, para o intestino e para a pele. Vitamina K, aqui a gente tem a pera e outras frutas mais. A vitamina E, a vitamina C, que evita que a gente gripe, a vitamina D. As vitaminas, elas regulam o nosso corpo. Se ela falta, o corpo começa a funcionar ruim. Por exemplo, eu não como mais a vitamina A, então minha visão vai ficar horrível, minha pele vai ficar horrível. Se eu comer novamente a vitamina A, minha vista melhora, minha pele melhora. Tá vendo como ela é importante? Todas são importantes. Por isso que eu digo, quanto mais colorida for sua alimentação, quanto mais saudável for sua alimentação, seu corpo agradece. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sais minerais. Os sais minerais são vários e eles são super importantes também para regular o funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, cálcio. Sua mãe e sua vovó precisam muito do cálcio para os ossos ficarem fortes. Ferro. O seu sangue só é vermelho por causa do ferro, do oxigênio que se misturam e ele fica forte e vermelho. Aqui nós temos uma lista de sais minerais que vocês vão estudar melhor lá no ensino médio. E vamos continuar e vamos falar de algo super importante, as fibras. Perceba que eu coloquei ela lá embaixo, isolada, com uma cor avermelhada. Por que, tio Rony? Ela não é um nutriente. Ela serve mais para a gente para limpar nosso intestino. Então as fibras, elas conseguem pegar aquela comida que estava presa ali nas tripas, no intestino, e jogar para fora. Olha que legal. Então, uma pessoa que come muitos alimentos ricos em fibras vai ter um intestino limpo e saudável. Vem comigo conhecer alguns alimentos riquíssimos em fibras que são fáceis de achar na feira e em sua casa. Apareceu para você aí o pimentão verde, o amendoim, a batata doce e até o feijão verde. Perceba como são coloridos. Por isso que eu digo, quanto mais colorida for sua alimentação, mais forte seu corpo será. Então vamos revisar. Nutrientes é aquilo do que os alimentos são feitos e serve para nutrir nosso corpo. E agora nós vamos falar sobre calorias. Isso mesmo, cada alimento que a gente come tem uma quantidade de energia que vai passar do alimento para a gente. Aqui eu tenho uma alimentação nada saudável, riquíssima em gordura e açúcar. Mas, tio Rony, o que é caloria? É a quantidade de energia que cada alimento tem. Vejamos, por exemplo, esse hambúrguer. Um hambúrguer desse que pesa apenas 290 gramas. Olha a quantidade de energia que tem. 672 quilocalorias. É muita energia. Uma pequena porção de batata fritas como esta tem o quê? 70 gramas. E tem 180 quilocalorias. Uma latinha de refri de 350 ml. Nela nós temos 149 quilocalorias. Agora chegou a vez do milkshake de 500 ml, meio litro. Isso aqui, ó, 500 ml, meio litro. Nós temos 850 quilocalorias. Imagina aí que você vai no shopping e pede um sanduba, uma batata e um refri. E lá no finalzinho da tarde você pede um milkshake. Quantas quilocalorias você ingeriu? Vem aqui comigo. Eu vou somar 672 com 180 com 149 com 850 e vai dar 1851 quilocalorias. Em uma tarde, ao pedir esse tipo de alimento, olha a quantidade de energia que seu corpo guardou. E ele vai guardar em forma de gordura e o bucho vai crescer. Puf! Agora imagina o restaurante Calangos com essa pizza super quentinha. Aí você liga e pede uma pizza do restaurante Calangos. Aí você pede a pizza pelo telefone ou pelo aplicativo e na embalagem vem o seguinte: informação nutricional. Cada porção de 40 gramas, quer dizer, uma fatia dessa, tem quanto de energia, quanto de calorias? 167 quilocalorias. Quanto de açúcar cada fatia? 30 gramas. Quanto de proteínas? 3,6 gramas.
Gorduras totais, lipídios, lembra? 4 gramas. Gorduras saturadas e gorduras trans, a gente se preocupa com esses dois nomes. Gordura saturada, aquela que entope a aveia, 0 grama. Gordura trans, que entope a aveia mais ainda, 0,5. Então, não é bom a gente comer nenhuma gordura saturada e nenhuma gordura trans, porque ambas entopem as veias e essa gordura trans é pior ainda. Fibra, que limpa meu intestino, não tem nada. Sódio, vou traduzir aqui para você, sal de cozinha, tem quanto? 293 gramas de sal. É um bocadinho de sal. Então, terminou essa aula, vai lá na despensa, vai lá na cozinha, procura qualquer embalagem que tenha um rótulo com informações nutricionais, composição alimentícia, lê do que ele é feito, vê se tu encontra o nome carboidratos, proteínas, gorduras, fibra. É interessante que a gente leia. Então a gente estudou que o alimento pode ser classificado como carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, sais, fibras. Agora a gente vai estudar a categoria nutricional. Quando a gente faz um alimento para vender, para você comprar e comer, ele pode ser classificado em 3 formas: in natura, processados e ultraprocessados. Nesse momento eu vou chamar a sua atenção para os alimentos in natura, quer dizer, naturais. Rony, quais são eles? É aquele que está lá no teu quintal. Tu vai ali, tira uma goiaba, lava e come. In natura. Pegou um ovo do galinheiro. Tira ali, prepara ele e come. In natura. Sua avó foi lá, matou uma galinha, preparou e vocês comeram? Está in natura. In natura são todos aqueles alimentos que a gente tira diretamente da natureza. Não é fácil? Frutas, legumes, as carnes que eu tiro diretamente ali, pertinho de mim. Agora vamos falar um pouquinho daqueles que são processados. São aqueles que, para durar um pouquinho mais de tempo, eu jogo muito sal ou muito açúcar. Mas, tio Rony, por que eu vou jogar sal ou açúcar? Para conservar por mais tempo, para ele durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E quem são eles? Vamos estudá-los. Algumas pessoas gostam de ervilhas. Para evitar que ela se estrague, eu posso tirar, lavar ela, colocar ela num recipiente, encher esse recipiente aqui, ó, de água com sal e colocar várias ervilhas para durar vários meses. O mesmo eu posso fazer com o tomate. Eu pego os tomates, lavo, esmago eles e coloco em conserva, ou com sal ou com açúcar aí nesse recipiente, e ele vai durar vários meses. É o famoso extrato de tomate. E com isso eu posso processar vários tipos de alimentos. Aqui eu tenho uma jarra de kiwi, ó. Eu coloco o kiwi, jogo água, açúcar e conservo ele. O queijo é feito do quê? Do leite que coalha, eu jogo sal e ele fica conservado. Vamos falar agora um pouquinho sobre aqueles alimentos que são ultraprocessados. São alimentos que vão durar não mais meses, agora vão durar anos. Então eu vou jogar um conservante para conservar a cor. Eu vou jogar outro conservante para conservar o sabor. Eu vou jogar outro conservante para conservar o cheiro. Eu vou jogar outro conservante dentro desse alimento para conservar a cor por anos. São alimentos ruins, pobres em nutrientes, porque tem muito conservante. Vamos estudar quem são? Refrigerantes, salsichas, bolachas recheadas, bolinhos, chocolates, picolés, batatas fritas de pacote. Pode olhar, aquele alimento dura 2, 3 anos, alguns até mais. Por quê? Porque eu usei vários conservantes para guardar, conservar a cor, o cheiro, o sabor. Portanto, não são alimentos ricos em nutrientes, eles são pobres. Até aí, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação equilibrada. Quer querer ser forte e saudável? Sua alimentação tem que ser colorida. Resumindo, o que é variedade? Comer alimentos sempre diferentes. Uma alimentação equilibrada, comer um pouquinho de tudo. Alimentação moderada, eu posso comer qualquer coisa sem exagero. Rony, faz mal comer um sanduíche, um cachorro quente? Não, eu só não posso ficar repetindo todo dia. Faz mal beber refrigerante? Não é bom, mas eu posso beber um copo, por exemplo. O ideal é beber suco, que não tem conservantes. Refrigerante tem. Aqui eu tenho um gráfico em formato de pizza e vamos procurar entender esse gráfico. Ele diz 50%, 25%, 25%. Agora vamos tentar entender esses números. 50% é o que eu devo comer de verduras e legumes por dia.
Os outros 25% são grãos, carnes, ovo, leite, queijo. E também eu preciso comer alguma coisa rica em açúcar. Arroz, massa, farinha são açúcares. Resumindo, essa metade aqui de 50% eu tenho alimentos ricos em sais e vitaminas. Esse pequeno pedaço, carnes, ovos, queijos. E esse outro pedacinho, os açúcares. Coisas que têm açúcar, como por exemplo arroz, feijão, massa, farinha. Sua alimentação tem que ser baseada nesse gráfico, entendeu? Então vamos continuar. Nós temos vários tipos de pirâmides alimentícias, de pirâmides que tentam organizar o que é que a gente deve comer. Então vamos estudar ela. Lá embaixo, qual é a principal coisa que a gente tem que ingerir? Água. Não importa a sua idade, beba bastante água. Depois de beber bastante água, eu tenho que procurar alimentos que me forneçam energia. Pães, trigos, torradas, cereais. Isso corresponde a 40% da nossa energia diária. 35% da nossa alimentação tem que ter o quê? Frutas, vegetais. 20% da nossa alimentação devem ter carnes, ovos, queijos. E apenas 5% deve ser guloseimas, milkshakes, doces, pudins, rosquinhas, batatas fritas. Uma alimentação saudável tem que seguir mais ou menos essa pirâmide. Até aí, tudo bem? Então vamos continuar. Alimentação de acordo com a idade. A gente tem uma fase de bebezinho, depois de criança, entra na adolescência, vira adulto e depois idoso. Cada fase dessa tem um tipo de alimentação especial. De 0 a 6 meses, o bebezinho, ele vai tomar o quê? Leite. Virou criança, adolescente, come o mesmo que o pai, a mãe ou o responsável comer. Entrou na fase adulta, começou a trabalhar. Preocupação o quê? Comer na hora certa. E nunca trocar um prato de arroz, feijão e carne por um sanduíche, por um cachorro-quente, por um refrigerante. Isso faz muito mal. Resumindo, sou adulto, estou trabalhando, preciso ter meu horário de almoço e janta respeitados. E é claro, não posso trocar minha alimentação saudável por guloseimas. Chegou na velhice, o cardápio muda. O vovô e a vovó têm que procurar muitos sais minerais e vitaminas para viverem bem. E agora vamos para um jogo fácil e rápido. Jogo do cardápio. Será que está certo? Café da manhã é esse prato. Almoço é esse prato. A merenda da tarde é esse prato. E a janta é esse prato? Na sua imaginação, tenta colocar no lugar correto cada prato, cada refeição no horário correto. Vai lá. Se você pensou certo, vai ficar mais ou menos assim, ó. Café da manhã, eu vou ter o leite, o pão, o café. Almoço, proteínas. No almoço, proteínas como a carne, batata frita, é uma fonte de açúcar, o arroz ou o feijão. Legumes, verduras. Na merenda da tarde, um sanduíche natural, uma fruta, um suco. Deixa pra lá o refri. E lá na janta, eu tenho um ovo, que é proteína. Legumes, vegetais, fibras, sais minerais e vitaminas. Rony, eu posso repetir na janta ou almoço? Pode, sem nenhum problema. Eu coloquei aqui tudo bem colorido para mostrar que uma alimentação saudável é aquela que é colorida. E agora vamos para a nossa primeira atividade. Criar bons hábitos alimentares é fundamental para alcançar uma boa qualidade de vida, o aumento da disposição e a diminuição de risco de doenças como a hipertensão e a diabetes, por exemplo. Estão entre os maiores benefícios de quem come bem. Sobre esse assunto, responda. Letra A. Diga o que significa a palavra nutrientes. Nutrientes é o quê? É aquilo do que o alimento é feito. Lembrou? Show de bola. E calorias? É a energia guardada dentro dos alimentos. Em resumo, é a quantidade de energia que cada alimento tem. E aí, você acertou? Então vamos para a atividade número 2. Uma alimentação saudável e balanceada é composta por comida de verdade, ou seja, alimentos que vêm da natureza, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, carne com pouca gordura, peixe, ovos e água. A comida industrializada apresenta uma grande quantidade de conservantes. O comando diz: associe a coluna da esquerda com a coluna da direita. Está aqui a coluna da esquerda, eu tenho que ligar ela com a coluna da direita. Então me ajuda. Então vamos lá. Quando você chupa manga, não fica uns fiapos no dente? Então ela é um alimento rico em
fibras. Pega o número 4 e coloca aqui, ó. Peixe. Peixe é carne. Então carne só pode ser quem? Proteínas. Pega esse 3 e coloque lá aqui, ó. Manteiga. Manteiga, gordura, ceras, óleo, margarina. Opa, lipídios. Eu pego esse 2 e trago ele para cá. Rapadura. Rapadura é doce. Então se é doce, carboidrato número 1. Eu pego esse número 1 e trago para cá. Não foi legal? Diz aí, acertou ou não? Vamos que vamos. Atividade número 3. A alimentação da grande parte da população é rica em alimentos industrializados, que contêm aditivos químicos, corantes, estabilizantes, aromatizantes e conservantes. Por exemplo, no refrigerante. Cada refrigerante tem um tipo de cor, então eu boto uma tinta comestível chamada corante. Para o refrigerante não envelhecer rápido, a gente usa estabilizantes, para ele não se estragar. E para deixar um cheirinho bom, eu boto um aromatizante. E para ajudar na conservação do alimento, do refri, por exemplo, eu uso um conservante para ele não envelhecer rápido. E continuando a questão, e baixo valor nutricional, quer dizer, pobre em nutrientes. Ou seja, o alimento que não são nutritivos de verdade. Associe a categoria do alimento ao seu exemplo. Na esquerda eu tenho in natura, processados e ultraprocessados. Na direita eu tenho vários. E agora eu tenho que ligar os da esquerda com o da direita. O primeiro deles, a salsicha. A salsicha é coisa natural? Não. Na salsicha tem só sal ou açúcar para conservar? Não. Como é uma carne industrializada, a salsicha ela é ultraprocessada. Você ali foi no quintal da sua casa e pegou um maracujá. Esse maracujá é o quê? In natura. É natural. Não passou pela mão do homem, não passou pela mão da indústria. Carne de sol. Ela é feita só de carne e sal. Eu boto sal para conservar. Então ela é um alimento processado. Muito bem. O queijo. Peguei o leite, deixei ele coalhar e joguei sal. Também é um alimento processado. Muito bem. Por último, refri. Refrigerante tem isso tudo. Ó. Corante, estabilizante, aromatizante, conservante. Então ele é um alimento ultraprocessado. Igual a salsicha. E aí, você gostou das nossas atividades? Espero que sim. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima aula. Fica com Deus. Um abraço e até mais.